Do mesmo jeito que está no cenário para esse que foi desse final de semana, a abertura da temporada do MotoGP. César Barros, a gente vai ver imagens aqui. E o Maverick Viñales, exatamente tudo aquilo que a gente falou e um pouco mais, né? Realmente o Viñales começou com o pé direito, né? Com o corpo inteiro, na verdade, porque fez uma pré-temporada, fez uma belíssima corrida. A gente viu, a grande sensação foi o Zarco, que ficou naquele chove, não chove lá. Cara, esse francês aí poderia ter vencido a prova, não fosse... Ele falou, ele deu uma entrevista falando que realmente ele forçou um pouco mais do que ele deveria. Claro que faltou um pouco de experiência para ele na categoria, foi a primeira coisa dele de MotoGP, e ele sabe que agora em diante ele tem que ser um pouco mais cauteloso, até porque ele deu 5 voltas. Então, tinham 20 voltas, então fez 1/4 da corrida, poderia ter feito mais. E ele acha que tinha chance de ganhar. Ganhar, claro que ia ser outra história, a gente não sabe se ele ia se manter na primeira colocação, até porque o asfalto naquela condição que estava, o Viñales foi muito cauteloso, ele me deu uma entrevista que ele foi muito cauteloso no início de prova, ele chegou a estar em 4º lugar ali, ele quis primeiro se achar direito no circuito para poder começar a andar rápido, e andou rápido na hora certa, usou uma estratégia totalmente correta, começou a andar rápido na hora que precisou, brigou ali com o Dovizioso, passou o Dovizioso passou ele, a Ducati mostra que tem uma moto boa. Na verdade, eu acho que... A do Lorenzo não está... que eu acho que essa pista, essa etapa foi uma condição totalmente diferente do que vai ser. Não era uma pista seca, ela não estava totalmente seca, não estava totalmente molhada, tinha uns trechos que estavam um pouco úmido, tanto é que foi atrasada a largada mais de 1 hora, porque no Catar não pode correr com chuva, por causa que é à noite, tem os holofotes que atrapalham, o reflexo, a pista tem muita areia, porque é no deserto, então qualquer chuvinha que dá, vira uma lama, uma pasta por causa da areia, então não tem corrida na chuva. Muitas equipes criticaram da organização ter feito a corrida, que acham que não deveria ter feito a corrida, deveria ter esperado segunda-feira, mas a gente sabe que existe muita coisa por trás disso, tinha que ter feito a corrida. E o grande lobo, né, a grande sensação foi o Valentino, que largou em 10º e terminou no pódio. E ele falou que dedica... Quase foi para cima dos caras. Ele viu que ele viu que o ritmo dos dois era forte, ele tentou acompanhar os dois e no final a gente viu que no final da prova realmente ele se entregou porque não dava para andar com os dois ali na frente. Acho que a grande sensação da corrida, no meu ver, foi a Aprilia com o Espargaró. Alex Espargaró, que largou em 15º, se eu não me engano, terminou em 6º com uma Aprilia. Ele falou que se tivesse largado entre os 10 primeiros, ele acha que poderia estar no pódio. E realmente a Aprilia mostrou que a moto com o Espargaró, porque o San Luis terminou em último, na verdade. Então, você vê que é um disparate muito grande entre um piloto e outro nessa etapa do Catar. O Valentino não esperava o pódio, ele achou, todo final de semana ele não andou bem, e ele falou que o pódio é como uma vitória para ele, porque ele nem esperava que ele pudesse contar e terminar no pódio. E a Noni, para variar mais uma vez, ali... Se ajudou, se jogou no chão. Caiu mais uma vez. Ele mesmo falou que foi um pouco precipitado, que o ritmo da corrida não estava tão forte assim, poderia ter esperado, porque ele sabia que na metade ela ia dar o pessoal ia cozinhar um pouco, e ele foi precipitado e acabou caindo. Mas mostrou que tanto ele quanto a Suzuki tem chance de aparecer aí na frente para as próximas provas também, né? Não, eu acredito que a Suzuki tem potencial de poder andar na frente, o Iannone eu acho que vai andar ali. Claro que o Rins é diferente, é um piloto que é novato, está chegando agora, vai ter mais dificuldade, mas o Iannone, eu acho que vai poder brigar ali entre os 5 primeiros, 6 primeiros, a Suzuki vai estar ali. Só a KTM, que deixou um pouco a desejar, já que seus pilotos andaram lá atrás e andaram juntos. Então é um problema de moto. O Pol Espargaró deu uma entrevista que a moto tem muito a melhorar e que ele acredita que até o final do ano eles estarão andando entre os 10 primeiros, que eu também acredito, a KTM vai investir muito nessa moto para poder melhorar. A gente viu que na Moto 2, com o Miguel Oliveira, ela terminou na 4ª colocação, uma moto KTM, então a KTM desenvolveu bastante, eu acho, para a categoria MotoGP. Para você encerrar, você tem 30 segundos para falar, já tem brasileiro na MotoGP? Não tem brasileiro no Moto 2? Não, eu vi um site aí dizendo, nossa, brasileiro ganhou, que história é essa? Tem Brasil, realmente isso aí é uma história que a gente já está cansado de falar, eu acho que o Franco Morbidelli é uma pessoa, um cara super simpático, gente boa, é um piloto rapidíssimo, ganhou a primeira corrida no Mundial de Moto 2, mas ele não tem nada de brasileiro. Ele tem só uma mãe brasileira que decidiu mudar a vida dela para a Itália, vive na Itália hoje, tem nada a ver com o Brasil, só nasceu do Brasil, e tem um filho
que ela foi gerada na nasceu Itália, onde? que nasceu na Itália, Tá, vai só subir pra com a saber. bandeira italiana, vai tocar o hino italiano, tem nada de brasileiro aí, o Morbidelli. Do mesmo jeito que o Dario Franchitti não é italiano, do mesmo jeito, e tem a bandeira italiana, sempre teve a bandeira italiana. O Alexandre, que andava na Europa com Não passaporte é luso português, brasileiro, né? filho de português, mas também não é nada de português, ele é Parabéns, brasileiro. Morbidelli, parabéns, Itália, por mais um piloto. Vamos esperar chegar lá o Meiko Kawakami, que nasceu no Japão, mas é filho de 2 brasileiros. Acho que esse é brasileiro. Pessoal, no final de semana a gente tem uma agenda aí que tem Mundial de Motocross lá em León, no México. E também temos, claro, o Mercedes-Benz Challenge aqui no nosso Band Esportes. Eu quero terminar esse nosso programa com uma imagem que eu mesmo postei no Twitter, usando a hashtag Supermotor, do grande monstro do nosso automobilismo. Ele que nos disse adeus nesse último final de semana. Alfredo Guaraná Menezes, o cara que pressionava Ingo Hoffmann, que venceu e motivou Nelson Piquet a sair do Brasil e ir para a Europa e vencer corridas. Guaraná, que você seja muito bem recebido aí no céu, porque aqui a turma do Esporte a Motor nunca vai te esquecer. Até a semana que vem, pessoal. Tchau.